E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma história irada dos nossos heróis da fé. Hoje, a gente vai embarcar na aventura épica de um santo muito, mas muito especial, São Libório. Então se preparem, porque a jornada dele tá cheia de missões, poderes e até uns símbolos secretos. Bora lá! Já pararam para pensar nisso? Que cada santo, na verdade, teve uma jornada de herói cheia de desafios e com superpoderes dados por Deus? Pois é. É exatamente assim que a gente vai ver a história de hoje, ok? Vamos mergulhar de cabeça nisso. Toda grande história de herói começa com um chamado, uma convocação para uma missão super importante. E com o Libório não foi nem um pouco diferente. Ele foi chamado para uma das maiores aventuras que alguém poderia ter. Se liga nessa linha do tempo. O Libório nasceu lá pelo ano 320, mas, o momento que muda tudo, o comecinho da grande missão dele, acontece em 348. Foi nesse ano que ele se tornou bispo, e aí sim, sua aventura épica começou pra valer. E não era uma missão qualquer não, viu? O Libório foi nomeado bispo de Le Mans, uma cidade que ficava num lugar chamado Gália, que hoje a gente conhece como França, e a missão dele lá, nossa, seria gigantesca. 49! Gente, para e pensa nesse número. Foram 49 anos que ele dedicou para essa missão como bispo. Isso é quase meio século. Imagina só, passar quase 50 anos numa única e gigantesca jornada para Deus. É muito tempo. Então a gente se pergunta, qual era a missão dele afinal? Bom, ele tinha dois objetivos principais. O primeiro era construir um monte de igrejas e espalhar a palavra de Deus por toda a região. E o segundo era montar uma equipe incrível, um verdadeiro super time para ajudar nessa tarefa. E dá uma olhada no tamanho do exército da fé dele. Para deixar a igreja ainda mais forte, São Libório ordenou 217 sacerdotes e 186 diáconos, uma equipe enorme, super preparada para levar o amor de Deus para todo canto. Agora, vamos combinar. Todo herói tem seus superpoderes, certo? Então bora descobrir quais eram as habilidades especiais de São Libório, que claro, não vinham da ficção, mas sim da sua fé e do seu coração gigante. Olha só que lista incrível! Ele tinha o poder da construção para erguer as igrejas, o poder da organização para cuidar de tudo, e o poder da amizade. Ele era um amigão de outro super santo, São Martinho de Tours. Mas o maior poder dele, o poder supremo, era a caridade, o amor que ele dedicava para os mais necessitados. E de onde vinham todos esses poderes? Qual era a fonte de tanta força? A arma secreta dele era a oração. Era nessa conexão profunda com Deus que ele encontrava energia para fazer todas essas coisas incríveis. A oração era o super combustível dele. Agora, a gente vai para uma parte cheia de mistério. Sabe como muitos heróis têm símbolos que representam eles, tipo um escudo ou um emblema? Então, São Libório tem um símbolo bem curioso. Umas pedrinhas. Bora descobrir o porquê? Fica aí a pergunta no ar. Por que pedras? O que será que elas significam? Será que ele era um construtor? Ou tem algum segredo por trás disso? Vamos investigar juntos. Para a gente entender esse símbolo, a gente precisa saber o que são os cálculos renais. Naquela época, o pessoal chamava de pedras nos rins. Eram tipo umas pedrinhas bem pequenas que se formavam dentro do corpo e, nossa, causavam uma dor muito, muito forte. Era uma doença bem comum e que fazia muita gente sofrer. E aqui está a chave para resolver o mistério. São Libório era conhecido por ter uma oração muito poderosa. Tão poderosa que várias pessoas que sofriam com essa doença dos cálculos renais eram curadas, milagrosamente, depois que ele rezava por elas. Incrível, né? É por isso que as pedrinhas viraram o símbolo dele. Elas representam esse poder de cura sensacional e o cuidado especial que ele tinha com todo mundo que sofria com doenças nos rins, na bexiga, enfim, ele era um verdadeiro herói da saúde. Mas espera aí que a aventura não acaba quando a vida do herói aqui na Terra termina. A história de São Libório continua de um jeito mágico, quase como uma lenda fantástica, sabe? Então, depois que ele partiu para o céu, muitos milagres continuaram acontecendo lá no túmulo dele. A fama de santidade dele era tão grande que no ano de 836, o imperador da época pediu que as relíquias dele fizessem uma viagem bem longa de uma cidade na França para outra na Alemanha. A ideia era unir os dois lugares na fé. E agora vem a parte mais legal que parece até cena de anime. Conta a lenda que um pavão magnífico com aquelas penas super brilhantes apareceu e guiou a procissão durante todo o caminho. Ele ia voando na frente, mostrando a direção. Fala sério, que demais! Então, vamos resumir os símbolos desse nosso grande herói. De um lado,
as pedras, que representam seu superpoder de curar os doentes. E do outro, o pavão, que representa a beleza e a magia dessa jornada dele, que continua inspirando todo mundo até hoje. E assim a gente termina a incrível aventura de São Libório, um herói da fé que ensina pra gente sobre coragem, sobre caridade e, claro, sobre o imenso poder da oração. São Libório, rogai por nós. Que aventura incrível! Se esse nosso bate-papo ajudou a entender melhor a fé e a ação de Deus, não esquece de deixar aquele like. Isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas com essas histórias fantásticas. E para não perder nenhuma das nossas próximas aventuras, a dica é se inscrever aqui no canal Catequista Felipe Lucas e ativar o sininho. Assim a gente se encontra em cada novo conteúdo sobre fé, doutrina, Bíblia e muito mais. Agora, eu quero saber de quem está assistindo. Já tinham parado para pensar na vida dos santos como uma grande aventura de heróis? Conta pra gente aqui nos comentários. Ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão de outro santo herói para uma próxima aventura? É só deixar aí nos comentários, eu leio tudo e uma boa ideia pode virar nosso próximo encontro. Até a próxima aventura, pessoal!